Agora vou meditar por 15 minutos os mistérios que acabei de rezar, conforme Nossa Senhora pediu a Lúcia. No primeiro mistério, eu meditei a agonia de Jesus no horto. Quando Jesus já sabia o que ia acontecer com ele, ele pediu aos seus apóstolos que estavam com ele ainda há pouco a comer com ele. Onde ele instituiu a Eucaristia, ele pediu: vigiai e orai. No entanto, Jesus acabou por ficar sozinho. E no Evangelho até uma parte em que Jesus levanta-se e vê que os apóstolos estão a dormir, estão com sono. E Jesus continua na sua oração, porque o que vai acontecer vai ser muito duro, vai ser muito difícil, que até sua sangue. Isto é um alerta, porque os apóstolos eles representam os padres, os clérigos, aqueles religiosos, os que estão mais próximos, aqueles que são responsáveis pela Igreja Católica, aqueles que detêm este poder nos altos círculos da Igreja Católica. E no momento em que Jesus ia ser traído por um dos seus, porque Judas Iscariotes também era um seu apóstolo, então ele pediu para que os restantes ficassem em alerta, ficassem em oração. Vigiai e orai. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. É o que Jesus pede e sempre pediu a todos os sacerdotes, os religiosos, todos aqueles que são sagrados a Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Todos estes são chamados a ficar em oração. Porque se eles por algum momento ficarem como os apóstolos, quase que a dormir, se eles dormirem nas suas vocações sacerdotais, nas suas vocações religiosas, o demónio vai tomar conta e vai os trair. Como aconteceu? Chegou Judas e com um beijo. Eu acho muito interessante Judas ter esse beijo, porque é sempre com boas intenções, sempre com bons merecimentos, com boas expectativas, que se tira Deus do centro da humanidade. Hão de ver que cada vez que se tira Jesus do centro da vida social, é sempre por um bom motivo. Ou pelo menos dizem que é um bom motivo. Para não contristar as outras religiões. Para que as pessoas que não têm religião não se sintam mal. Tirem os crucifixos das escolas, tirem os crucifixos dos lugares públicos, porque há pessoas que simplesmente não acreditam e essas pessoas sentem-se ofendidas. E os católicos vão tirando cada vez mais dos lugares públicos o que antes era sinal da sua oração, da sua devoção, da sua fé, da sua vocação desde o batismo. Porque no fundo todos esses sinais religiosos são sinais da fé cristã que invadia a Europa até certo tempo, até as pessoas acharem que tinha que ser multicultural, multirreligioso. Mas vejamos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Queremos só ir para o céu sozinhos ou queremos levar outros conosco? Todas as religiões levam a Deus? Então, se todas as religiões levam a Deus, por que Jesus veio morrer numa cruz, ensinando um caminho, uma verdade e uma vida? Não nos importamos
que as pessoas sem fé se percam? Foi exatamente por isso que Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos com este pedido: rezai, rezai muito, vão muitas almas para o inferno porque não há quem reze por elas. Então, há muita gente que se encontra perdida, sem fé, sem Jesus. Não nos importamos com essas almas? E Jesus lhe pedia: rezai e orai. Nesta agonia de Jesus no horto. Porque o que ia acontecer com ele era demais. E foi demais. A partir do momento que Jesus foi entregue aos seus próprios inimigos por um dos seus. Por um dos seus. Aqueles que dizem que amam a Jesus. São por vezes aqueles que o traem. Que dizem: agora é preciso ter uma nova teologia. Uma igreja mais aberta. Uma igreja mais convidativa. Jesus disse que o caminho dele era um caminho difícil. Era uma porta estreita. Jesus não prometeu facilidades. A própria vida de Jesus não foi uma facilidade. E como no nosso tempo, também no tempo de Jesus, nem todos perceberam quem era Jesus, ou aqueles que perceberam achavam que a sua mensagem era muito difícil. Mas muitos, aqueles que creram, aceitaram morrer por Jesus. E Jesus é flagelado, como a igreja foi flagelada ao longo do tempo, com tantos mártires. Tantas pessoas que não se importaram de dar sua vida, de perder tudo o que tinham. Por vezes aqueles que querem salvar a sua vida vão perdê-la. Todos nós vamos perder esta vida. Esta vida é algo que nos é dado por empréstimo. Esta semana que passou, aqui em Portugal, morreu um jogador de futebol que há pouco tempo tinha conseguido um grande troféu e morreu de uma forma trágica, de uma forma inesperada. A morte chega para todos. Ninguém aqui está para sempre. A morte chega a todos. Os antigos diziam que da morte ninguém escapa, nem o rei, nem o papa. Isso quer dizer que não adianta termos sucesso, fama, dinheiro, posses. Um dia vamos ser chamados. Um dia vamos ter que prestar contas daquilo que fizemos nesta vida. Se usamos esta vida apenas para nós mesmos, ou tivemos a consciência de também dar a Deus o que é de Deus. E muitos mártires selaram com sangue a Igreja Católica, especialmente no início do cristianismo. E ao longo do tempo, ainda hoje, muitos mártires na Síria, na China, em tantos países que silenciosamente derramam o seu sangue. E muitas vezes são silenciados e derramam também, são mártires em espírito, porque são perseguidos. Suas vidas são colocadas praticamente a zero. Quantos padres são colocados de lado, são mandados para o exílio, porque não querem esta nova teologia que acha que todos se convertem, independente da religião. Quantos padres que por vezes são perseguidos porque dizem ao seu povo aquilo que por vezes o povo não quer ouvir. Tantas heresias que andam por aí. E quando Jesus foi coroado com espinhos, a sua cabeça derramou sangue. Tantas heresias contra a sua cabeça. A cabeça da Igreja é Cristo.
cada vez que nós estamos a blasfemar, a dizer heresias que não são acreditadas na igreja, estamos como a caroar novamente Jesus com espinhos. Cada blasfémia, cada heresia, cada palavra que não é dita de acordo com o catecismo, cada opinião que nós dizemos para não ter aquela colocação, como dizia, como se diz muitas vezes, de proselitismo. O respeito humano, respeitar os outros. Mas tu não queres que os outros vão também para o céu? Houve um santo que dizia que nós não vamos para o céu sozinhos. Nós temos que levar outros conosco. Se não levarmos, Jesus vai nos perguntar, então, mas afinal, o que é que fizeste com aquilo que acreditavas, com a tua fé? Guardaste-a? Guardaste-a como aquele empregado a quem dei uma moeda e ele enterrou no chão? E ele, em vez de fazê-la multiplicar, ele disse que, olha, devolvi-te assim como tu me destes. Lembro daquela passagem da parábola dos talentos? Em que Jesus, aqueles que tinha dado 5 e que desenvolveu mais 5, ele deu poder sobre 10 cidades. Aquele que tinha 2, deu-lhe mais 2. Mas aquele que tinha 1 talento, por medo, ou mesmo por respeito humano, preferiu enterrar a sua fé debaixo da terra. Eu cá tenho a minha fé, eu cá tenho a minha crença, a minha opinião, cada um tem a sua opinião. O que Jesus fez com esta pessoa que não fez nada com a moeda que tinha-lhe entregue? Tirou-lhe a moeda e deu aquilo que tinha muito, aquele que tinha 10. E esse mandou-o embora, jogou-o nas trevas. Porque, na verdade, a fé católica que nos é dada no batismo não é só para nós. A vocação do católico não é ficar calado e achar que está tudo bem, que os outros vão ao precipício da falta de fé, que os outros se percam, não há problema. Eu cá tenho a minha fé, eu vivo aqui a minha fé. A tua fé, sem obras, é morta. Já está escrito. A nossa fé é como aquela semente. Se nós não colocarmos na terra, se nós não a regarmos, se nós não a fazermos frutificar, é uma semente morta. É uma semente que nunca deu fruto. E por isso Jesus, a caminho do Calvário, ele leva todas essa igreja que sofre durante estes séculos com a falta de fé, que faz com que Nossa Senhora venha muitas vezes pedir que as pessoas rezem o terço, façam penitência, rezem para os pecadores, rezem pela conversão dos pecadores, porque Nossa Senhora é Mãe. E ela estava ali a ver Jesus a carregar a sua cruz. Assim como as mulheres que choravam, outras mulheres choravam. E Jesus olhou para elas e disse, não choreis por mim, chorei antes pelos vossos filhos. Porque se os vossos filhos não me tiverem a mim, que será deles? Se os seus filhos me crucificarem, me esquecerem, que será deles? Um alerta para todos os pais. Ensinem a vossa religião católica aos vossos filhos. Não tenham respeito humano. Seus filhos precisam dessa semente. Mesmo que depois eles sigam outras coisas, mas vocês façam a vossa parte. Sejam vocês a semear no coração deles esta fé
Esta é fé católica. Eu dou graças a Deus por ter tido pais maravilhosos que me ensinaram e me deram a melhor herança que eles podiam me dar, a fé católica. Eles não só me mostraram por palavras, mas também pela vida, seguindo os sacramentos, sendo bons e fazendo a vontade de Deus, sendo fiéis aos mandamentos, fazendo tudo para serem pessoas santas. E estamos assim diante da cruz. Nossa Senhora apenas está com São João Batista. Os demais apóstolos estão todos cheios de medo, porque a cruz é muito dura. Nem todas as pessoas aceitam o catolicismo, porque é muito rígido. O verdadeiro catolicismo é aquele que pede muito. O verdadeiro catolicismo não dá uma vida fácil aos seus seguidores. O verdadeiro catolicismo é aquele que oferece uma porta muito estreita, como Jesus ofereceu. Existe uma porta assim um pouquinho mais larga, que é quando nós nos apegamos a Nossa Senhora. E foi o que São João fez ali na cruz. Nenhum apóstolo estava ali, apenas São João. E ele representa-nos todos nós. O que estamos a fazer diante da cruz? Nos apegarmos a Nossa Senhora. Nossa Senhora estava ali, com outras mulheres piedosas também. Nossa Senhora é o nosso refúgio diante da cruz. É aquela que, como São João, pode chegar-se e nos levar até Jesus e aceitarmos esta cruz dolorosa. Esta cruz dolorosa que temos que enfrentar na nossa vida. E diante da cruz estamos, então, a nossa vida. A nossa vida que um dia irá acabar. E tudo ali está, na cruz, no sofrimento, nos últimos momentos da nossa vida. Em que passamos, se tivermos a graça de termos um tempo para nos convertermos. Por isso temos que rezar muito pelas almas dos familiares falecidos, daquelas pessoas que morreram nos últimos tempos. Precisamos rezar pelas suas almas. Como Nossa Senhora ensinou essa oração: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Nossa Senhora disse claramente: livrai-nos do fogo do inferno. O inferno existe e nós precisamos ser faróis, sementes de Jesus Cristo nesta terra. Não podemos silenciar. E mesmo estas festas estão a acontecer agora em agosto, em junho, em julho, tantas festas religiosas em tantas aldeias. Mas cada vez há mais uma preocupação maior com a festa profana, ou seja, aquela festa de divertimentos, os comes e bebes, os foguetes. Mas é a vida do santo. Cada terra tem o seu santo, a sua devoção. Conheces quem foi aquele santo? Aquele santo que a tua terra faz uma festa magnífica. Precisamos conhecer mais esse santo, porque esse é o padroeiro da tua cidade. Vocês que foram consagrados a esse padroeiro, vocês precisam saber mais sobre este santo. Este padroeiro não quer festas profanas, ele quer que saibam mais sobre ele, mais orações, penitência. Porque se vocês forem conhecer a história desse santo, vocês vão surpreender. Vão pensar: meu Deus, se nossa terra está consagrada a este santo, precisamos fazê-lo conhecer por todos os vizinhos, por todas as pessoas.
Tu que és pároco desta cidade, que agora vais fazer uma festa em honra ao santo padroeiro desta cidade. Fala desse santo. Se for Jesus, se for Maria, se for um dos santos, fala, não tenhais medo de falar do santo, que é vosso patrono, que é o patrono das vossas ruas, da tua cidade, do teu distrito, do teu país. Fala, conta a história. O santo não precisa dos comes e bebes, dos fogos de artifício. Nada disso, isto é apenas exterior. O que ele quer é que a sua vida seja glorificada por aqueles que são devotos dessa vida. Como é que podemos ser devotos de um santo? Conhecendo a história desse santo e contando essa história a todas as pessoas, sem medo, aos nossos filhos, aos nossos netos. É assim. É assim que se mantém uma tradição católica. É assim que se mantém a espiritualidade. As procissões levam os santos pelas aldeias, sim, mas é preciso que as pessoas saibam quem são aqueles santos, o que eles fizeram. Eles vão pelas suas aldeias, sim, mas é preciso que as pessoas, cada vez que passem Nossa Senhora, diga: Nossa Senhora, rogai por nós. Cada vez que passe um santo, diga: Santo, São Batista, São João Batista, São Bartolomeu, rogai por nós. E outros santos, os santos da tua que passam na procissão, olhamos para os santos e digamos: rogai por nós. Se passar a imagem de Nossa Senhora, rogai por nós. Se passar a imagem de Jesus Cristo, tende misericórdia de nós. Sagrado Coração de Jesus, tende misericórdia de nós. Não olhemos se as pessoas estão bem vestidas, se as pessoas vão mais bonitas ou menos bonitas. O importante é que o povo todo olhe para a procissão e se ajoelhe. E faça desse ato um ato de fé, um ato de consagração das suas ruas ao catolicismo, à sua fé católica, para que Deus abençoe as suas ruas, para que quando o padre passar com a Eucaristia pelas ruas, ou com alguma relíquia, que ele muitas vezes vai ali, o padre, a carregar uma relíquia de um santo, ou uma cruz, que possamos pedir: Jesus, abençoa esta terra. Ajoelhemos-nos com devoção. Usamos destas festas para cada vez mais desenvolver a espiritualidade nas aldeias, nas vilas, nas cidades. Esqueçamos cada vez mais as festas que são para os homens, não é para Deus. Estas festas têm que ser cada vez mais para Deus, mais para os santos e menos para agradar os homens, para agradar a humanidade. Eu especialmente lembro-me que havia uma festa em Vila Real em que era feito todos os anos uma procissão, não sei se ainda é feita, mas nessa festa não havia lugar à parte de festa não católica. Havia só procissão, a missa. E essa procissão cada vez vinha mais gente e muita gente. Não era preciso música. Não era preciso nada de coisas que pudessem desviar a atenção daquilo que é principal. E as pessoas iam com as suas velas. Muitas destas velas eram alugadas e eu mesma fui uma vez de pés descalços nessa procissão com uma vela, e minha mãe ia e meu pai, que era a procissão do Senhor do Calvário. Eu espero que essa festa ainda seja apenas uma festa para Deus. E que as festas cada vez mais aqui em Portugal sejam mais para Deus e menos para agradar aos homens. Menos para agradar à humanidade, mas sejam mais para agradar a Deus. Sejam mesmo formas de devoção, de agradecimento, mais a Deus, mais aos santos patronos, do que para agradar às pessoas. Vão ver que cada vez mais Deus vai nos encher
as nossas aljavas. Deus vai nos encher cada vez mais, o nosso povo, de verdadeira riqueza. Não essa riqueza que vem do esbanjamento. A festa pode trazer lucros para muita gente, mas quando não há lucro espiritual, rapidamente este lucro material se esvai. Que cada vez mais santifiquemos as nossas festas e usamos este terço de reparação a Nossa Senhora como meditação para pensarmos em tudo isso, com verdadeira sinceridade, com verdadeira fé católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.